O Juara Bárbaro Jucaíba não tem mais pai, não tem mais mãe. É um rapaz criado na roça só, mas por onde passa faz sucesso com a mulherada. Pegador, pega a mulher de peca. O Juara Bárbaro Jucaíba tem um amor de infância, mas fazem mais de 20 anos que eles não se veem. Eu gostaria de apresentar para vocês agora o amor de infância de Ujuara Bárbaro Jucaíba. Cadê você, Gislaine? Gislaine é uma mulher maravilhosa. Como vocês podem perceber, ela é mais conhecida na cidade como a Princesinha. Um certo dia, depois de 15 anos, o Juara Bárbaro Jucaíba, pela ironia do destino, encontra no meio da roça o amor da sua vida, Gislaine. Veja o que acontece com esse encontro. Gente, gostaria de pedir silêncio aí pra galera aí, que senão não vai ouvir os atores. Como você está linda! Mas muito tempo que a gente não se vê. Silêncio aí, galera. Meu coração bate mais forte. Infelizmente eu tenho que não, Thiago. Oi. Seu amor é meu. Oi. De novo. Não foi pra ele. Meu amor. Cuidado, esse vulco-vulco pode ocorrer um filhinho. O Juara Bárbaro Jucaíba teve que ir. Deixou a sua princesinha Gislaine. Mas como vocês já sabem, o Juara Bárbaro Jucaíba é um rapaz muito pegador. Por onde ele anda faz fama, sucesso. Também com o corpinho malhado desse. Num certo dia, o Juara Bárbaro Jucaíba conheceu Rosinha, a filha do coronel Antônio Sampaio e da sua patroinha Dona Beija. Olha que encontro maravilhoso. Rosinha! É você mesmo? Rosinha é uma menina tímida que nunca tinha conhecido as peças da cidade. Quando ela viu essa coisinha grossa, ela ficou doida. Pareceu duas bilocas tecando, veja só. Vão tecar, ó, tecou. Mas Rosinha... Olha como esse amor é lindo, vocês são testemunha. Rosinha, você está tão linda. É seus olhos. Você é uma menina maravilhada. Meu Deus, desse jeito como é que nenhum homem apaixona? Como eu já tinha dito pra vocês, Rosinha era filha do homem mais valente da cidade de Tangamandapio, Antônio Felizardo. Olha o Antônio aí.
valente. Só que mais valente ainda era a mulher de Antônio, Dona Benja. Veja o que acontece com a valentia de Antônio. Ele, como a maioria dos homens, tem medo da mulher, era um frouxo. Quando a mulher falava, vai lavar a louça, ele, tô indo bem. Ô, Leitão, quero lavar a louça agora. O Joara Babaru Jucaíba, enquanto isso, estava do outro lado com Rosinha, no Vulco Vulco. A família de Antônio Sampaio tinha um cangaceiro, o capanga, chamado Chicão do Bigodão, o homem de confiança. Tá aí Chicão do Bigodão. Aí apresentando o Chicão dele aí, ó, só o chulé. Chicão do Bigodão, pra vocês entenderem a peça, era apaixonado pela Rosinha, filha do doutor Antônio Sampaio e Dona Benja. Veja só a preocupação dele. Silêncio, gente. Que é, caba safado? Oxe, tu quer comer filha, caba safado? Tu quer tomar bola agora, rapaz? Oxe, tu vai atrás dela agora. Vou pegar ele com você não, agora vou nem falar. E é que ninguém. Ô, caba frouxo, tem mãe e a mulher. Chicão do Bigodão saiu à procura do seu grande amor, Rosinha. Só que ele jamais imaginaria encontrar uma cena como essa. O Joara Babaru Jucaíba, do esfrega-esfrega, do vulco-vulco, com Rosinha. O que é, caba? Agora ali, caba safada, tu. Oxe, mas aonde? Vamos ali agora, tu vai arrancar. Por ver! Chicão do Bigodão, toda vez que Rosinha triscava as mãos dele, ele derretia de tanto amor. Calma. Ai, Só que ele era caba valente. Ah, mandou o teu souber. Por ver! Olha como é frouxo esse tal de Joara Babaru Jucaíba, não pode ter um resolve. Outra vez, Rosinha abraça Chicão do Bigodão e mais uma vez ele se derrete de amor. Isso, mulher, que eu já... O Joara Babaru Jucaíba, de tão covarde, fez cocô. Chicão do Bigodão levou, naquele mesmo momento, o Joara Babaru Jucaíba ao patrão. Oxe, quem é, rapaz? Rapaz safado. Pera aí que eu tô indo na minha... Ô, caba frouxo, quem manda é a mulher. Dançou? Dançou não. Silêncio, gente. Olha esse cabo que eu vou meter bala nele agora. Eu vou meter bala. Dona Rosinha chegou em casa toda assanhada, toda acanhada, como aquelas menininhas que conhecem o gordinho pela primeira vez. Cuidado, meninas. Você caba. Vai pegar ele lá que eu quero ele aqui agora. Antônio Sampaio não quis saber de conversa. Mandou Chicão do Bigodão trazer o Joara. Eu tô